Este vídeo só foi possível com o auxílio da Sorocabana, Movimento de Preservação Ferroviária. Conheça mais sobre os projetos dessa associação clicando no link da descrição. Pequena ferrovia industrial eletrificada localizada na região de Sorocaba, São Paulo, a estrada de ferro elétrica Votorantim tem uma história muito interessante e que felizmente está sendo preservada para as futuras gerações. Por volta de 1850, nas proximidades de Sorocaba, São Paulo, é inaugurada a fábrica de tecidos Votorantim, na fazenda de Votorantim e Ituparanga, pertencente ao Banco União do Estado de São Paulo. Essa indústria tinha como objetivo realizar a estamparia final em couro cru importado da Inglaterra. A presença dessa manufatura na região, bem como a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana em 1875, logo atraiu outras fábricas têxteis, transformando Sorocaba e arredores em um grande polo industrial, sendo inclusive chamada de Manchester Paulista em referência à famosa cidade têxtil do Reino Unido. A facilidade de transportes proporcionada pela presença da EFS nas proximidades fez com que os administradores da fábrica de tecidos Votorantim se interessassem em construir uma linha férrea que ligasse Sorocaba até a fazenda, para proporcionar agilidade no recebimento de matérias-primas e no despacho de mercadoria final. Em 1890, eles obtêm a concessão municipal para a construção desta ferrovia, em bitola de 60 centímetros e com 7 km de comprimento. Inaugurada em 1892, a Estrada de Ferro Votorantim ligava um ponto próximo da ponte do rio Sorocaba, pertencente à EFS, até a fazenda Votorantim. 2 anos depois, outros 6,4 km foram inaugurados até a fazenda Ituparanga. E embora não fosse possível o tráfego mútuo entre trens da Votorantim e Sorocabana por causa da diferença de bitola entre ambas, isso não impediu o crescimento da fábrica Votorantim nas décadas seguintes, diante da facilidade de escoamento da produção. Mapas ferroviários datados do fim do século XIX e início do século XX mostram a existência de uma concessão ferroviária entre Sorocaba, Piedade e Iguapé, no litoral sul paulista, mas não é possível afirmar que se trate da mesma concessão da Estrada de Ferro Votorantim. De qualquer forma, os trilhos da mesma pararam em Ituparanga, totalizando um pouco mais de 13,4 km de linha-tronco. A Estrada de Ferro Votorantim ela surgiu naquele momento como um emaranhado de pequenos ramais industriais que conectavam Sorocaba com a fábrica de tecidos do Banco União, com as fábricas de tijolos, a serraria, a jazida de cal e posteriormente a chegada de materiais para a construção da represa de Ituparanga, que é quem forneceu energia elétrica para Sorocaba e posteriormente para as indústrias da Votorantim. Esse processo ele se dá entre 1890 até 1913. No início dos anos 10 acontece uma grande greve do Banco União que acaba levando esse conglomerado industrial à falência. Ele vai a leilão, quem o adquire é o português Antônio Pereira Inácio. Pereira Inácio ele dá um novo status de desenvolvimento àquelas indústrias do Banco União, agora indústrias Votorantim, que apesar da paralisação, apesar da greve e da falência, ainda tinham um grande potencial para continuarem produzindo. Em 1914, a São Paulo Electric, subsidiária da Light and Power, conclui a construção da represa no rio Sorocaba e inaugura uma usina hidrelétrica que na época fornecia 45 mil HPs, posteriormente elevados para 76 mil HPs
o que gerava uma grande oferta de energia elétrica na região. Isso atraiu a atenção da administração da Estrada de Ferro Votorantim, que no final dos anos 1910 e início dos anos 1920, através dos trabalhos do engenheiro Calixto de Paula Souza, estava estudando o alargamento de sua bitola para 1 metro, igual a utilizada pela Estrada de Ferro Sorocabana. A opção pela eletrificação de suas linhas também passa a ser considerada, especialmente diante do sucesso obtido pelos sistemas de bondes movidos a energia elétrica em diversas cidades brasileiras, como a própria cidade de Sorocaba. Em 6 de setembro de 1921, o Ministério da Aviação aprovou o projeto para eletrificação e ampliação da bitola da EFV, que foi implementada pela Westinghouse usando corrente contínua de 600 volts, suficiente para movimentar os veículos elétricos que seriam usados naquela ferrovia de pequeno porte, mas que se tornaria a única ferrovia eletrificada industrial de característica interurbana e de uso público pura em nosso país. Tal conceito de ferrovia era extremamente comum nos Estados Unidos e preconizava pequenas ferrovias industriais eletrificadas ligando 2 ou mais cidades, abertas para o transporte de passageiros e cargas de outros clientes. Algumas dessas empresas se tornaram mundialmente famosas, como a South Shore Line, na região de Chicago, que inclusive operou 3 GE 750, conhecidas por nós como russas, ou a Iowa Traction Highway, última ferrovia norte-americana a usar eletrificação no tráfego cargueiro público. No Brasil, de certa forma, apenas 3 empresas poderiam usar tal título: o Tramway de Piraju, o Ramal Férreo Campineiro e a Estrada de Ferro Votorantim. Mas apenas a última realmente era uma ferrovia no sentido pleno da palavra, com uso de locomotivas, carros e vagões, além de bondes. Em 20 de novembro de 1922, foi inaugurada a ampliação do prédio inicial da ferrovia, agora denominado Estação Paula Souza, em homenagem ao engenheiro que auxiliara nos trabalhos. E em 3 de fevereiro do ano seguinte foi inaugurado o primeiro trecho eletrificado e com a bitola ampliada, até a fábrica de tecidos Votorantim. O material rodante constituía em uma locomotiva elétrica para tracionar os trens de carga e 4 bondes JG Brill para tracionar os 31 carros de passageiros disponíveis. A inauguração da eletrificação fez com que a ferrovia mudasse de nome, passando a se denominar Estrada de Ferro Elétrica Votorantim, tendo sido a 6ª ferrovia brasileira a operar trens elétricos. Em 1928, as obras nos 6,4 km restantes foram entregues. E em 1935, a empresa recebeu mais um bonde Brill e vários carros, reboques, vindos do já decadente Tramway de Piraju, para reforçar seu sistema que estava crescendo continuamente. A partir dos anos 40, o Grupo Votorantim inaugura a fábrica de cimento Santa Helena, no ponto, quase o ponto final da ferrovia. A ferrovia acaba servindo também para o transporte de matéria-prima de uma fábrica de celulose, que é inaugurada no quilômetro 8 da ferrovia, antiga fábrica Votocel. Os novos empreendimentos do Grupo Votorantim ampliaram bastante o tráfego na ferrovia, que chegou a alugar locomotivas e vagões da Estrada de Ferro Sorocabana para suprir a demanda. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a empresa recebeu, entre 1946 e 1956, 4 locomotivas GE-BB de 40 toneladas de estilo Strip Cab, ou cabine central, além de uma locomotiva diesel Whitecomb em 1948. Outro reforço na frota seria recebido em 1959, quando a EFEV adquiriu um bonde Brill do recém-desativado sistema de Sorocaba, enquanto que no ano seguinte os 4 bondes mais antigos passaram por uma ampla reforma geral, que eliminou suas frentes curvas originais, substituídas por frentes retas, de mais fácil construção e manutenção. Em 1965, o bairro industrial Votorantim é emancipado e se torna o município de mesmo nome. Mas já no ano seguinte, a Estrada de Ferro Elétrica Votorantim extingue o serviço público de passageiros,
devido à forte concorrência com os horários de ônibus em ambas as cidades. A ferrovia continuaria transportando os funcionários das empresas da fábrica de cimento até 1977, quando tal serviço também foi encerrado e os bondes passaram a trabalhar apenas em serviço de manutenção de via. Como a eletrificação em 600 volts não permitia, nas linhas da EF, EV, o uso de locomotivas elétricas da FEPASA, sucessora da Sorocabana, a manutenção do sistema se tornava cada vez mais onerosa e pouco prática para a pequena ferrovia, que muitas vezes preferia recorrer ao aluguel de locomotivas dieselétricas do que operar suas próprias locomotivas elétricas. Mas em 12 de junho de 1986, tudo acabou, quando a pequena locomotiva elétrica número 4 colidiu com um trem cargueiro da FEPASA na região do entroncamento em Sorocaba. Isso finalmente motivou a pequena ferrovia industrial a desativar sua eletrificação, sendo que a partir de então ela passou a alugar todo o material rodante necessário para continuar operando. Mas até mesmo a conservação da via permanente e disputas devido ao preço dos fretes começavam a fazer a estrada de ferro elétrica Votorantim se tornar cada vez menos viável. Permanece o transporte de matéria-prima, principalmente tecidos, celulose e cimento, até primeiramente em 1999, com a privatização da FEPASA, há uma paralisação temporária até a entrada da Ferroban, suprimido novamente em 2004, retomado com a chegada da LL, encerrado definitivamente em 2012. A partir do encerramento das atividades, a sobrevivência da EF-EV esteve diversas vezes por um fio. Já havia sido praticamente um milagre a linha férrea ter sobrevivido até 2012, enquanto praticamente todas as outras de mesma característica fecharam ainda no século XX. Projetos para a desapropriação dos trilhos, visando a construção de avenidas, implantação de ciclovias ou loteamento das áreas, chegaram a ser apresentados, mas felizmente não vingaram. E a partir de 2014, a história da antiga ferrovia interurbana entrou em uma nova fase, com a criação da Associação Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária. Bom, a Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, fundada em 2014 para atuar de forma legal para a preservação da Estrada de Ferro Sorocabana e da memória da Estrada de Ferro Elétrica Votorantim. Por intermédio de parcerias com a Prefeitura de Sorocaba, a Prefeitura de Votorantim e a Votorantim Cimentos, que é a proprietária tanto dessa área onde nós estamos, onde iremos implantar o Centro de Memória Ferroviária e também a ferrovia, os trilhos que vão até Votorantim, temos atuado desde então para a implantação do Trem dos Operários, que é um projeto de um trem turístico cultural ligando a cidade de Sorocaba, a estação Paula Souza, quilômetro 0 da EFEV, até a estação Votocel, que é o quilômetro 8. A primeira fase da implantação desse projeto prevê o funcionamento da Maria Fumaça 58, coisa que nós já conseguimos restabelecer em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, prevê a recuperação de um carro de passageiros, o qual nós trouxemos da cidade de Bauru e já encontra-se quase totalmente restaurado, e a implantação e a operação turística desse trem, primeiramente até o quilômetro 6 da Estrada de Ferro Elétrica Votorantim, próximo ao centro de Votorantim. A recuperação dessa ferrovia e o oferecimento dela à população de Sorocaba e à população de Votorantim como um elemento turístico tem a finalidade de garantir que essa ferrovia tenha sua história perpetuada por mais várias décadas, não seja destruída, e que também ofereça uma atividade de lazer, de cultura e de aprendizado do quão importante foi a ferrovia na região de Sorocaba, esse aprendizado para as próximas gerações. Desde então, além da preservação e restauro de diversos equipamentos ligados à história da Estrada de Ferro Sorocabana e Estrada de Ferro Elétrica Votorantim, vários passeios e eventos experimentais foram feitos. Em dezembro de 2019, uma parceria
entre uma marca de refrigerantes e a Sorocabana, MPF, permitiu a realização de passeios especiais gratuitos durante vários dias, em comemoração ao Natal, e para que a equipe da associação, prefeituras e órgãos envolvidos pudessem treinar a operação do futuro trem dos operários. Muito em breve, com a entrada em operação deste trem turístico e do Centro de Preservação Ferroviária Paula Souza, a história da última e única ferrovia elétrica industrial interurbana de uso público brasileira continuará viva. E essa foi a história da Estrada de Ferro Elétrica Votorantim. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum novo vídeo e fortalecerem nossas atividades. Até a próxima!